Boa noite, torcida tricolor. Estamos começando mais um Mesa Redonda Flu News, patrocínio de Marejo, compra, venda e aluguel de imóveis, e Delírio Café, o primeiro Delírio Café das Américas. Bom, hoje a gente está um dia realmente triste para a torcida do Fluminense, com o que aconteceu ontem, né? A gente, estou chegando aqui, estamos aqui, ó, ao vivo. Tá. Delírio Café, o primeiro. Só estou checando aqui porque a gente está com problema técnico hoje, no áudio, e a gente está fazendo o programa de uma maneira diferente. Eu espero que a gente consiga passar para vocês da mesma forma que a gente passa toda semana, né, a nossa resenha, o nosso programa. O Fluminense vivendo um momento de extremo horror, uma coisa que nenhum torcedor imaginava que ia viver. Então, os torcedores estão extremamente tristes, né, o momento que o Fluminense está vivendo, uma eliminação do Sul-Americana, um momento de caos no Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, o programa hoje não vai ser fácil de fazer, tá? Tivemos esse problema técnico. Hoje nós estamos com um convidado ilustre, o nosso querido amigo, presidente do Conselho Deliberativo, Fernando César Leite, aqui do meu lado esquerdo, uma figura aqui muito querida, um amigo, né? Pessoa que comanda o Conselho Deliberativo do Fluminense. Do meu lado direito, o nosso querido Douglas, que, jornalista, faz todas as lives pós-jogo, os comentários, né? Está agora fazendo lá o trabalho dentro do Maracanã e tal, de pós-jogo também. E vai ser difícil, mas vamos lá. Douglas, boa noite. Boa noite, torcedor tricolor, boa noite, Vilela, boa noite, Fernando. Galera, cenário, como o Vilela fala, cenário devastador. Ontem na resenha pós-jogo, de um torcedor que perguntava: e agora? Já podemos desistir? Entre muitos outros falando, já entregamos pontos em segunda divisão. Vou ser muito sincero, o Oswaldo muito tranquilo na coletiva, mas vou ser muito sincero. Tudo que se aparenta para o Fluminense é um cenário complicado. Mas como eu falei ontem, a cabeça realmente a gente não vê muitas saídas, mas o coração tricolor sempre vai acreditar. Enquanto tiver 1%, a gente segue acreditando. É isso aí, Douglas. Fernando, meu querido amigo Fernando, prazer tê-lo aqui com a gente, para a gente falar um pouco do Fluminense, né, as coisas todas que acontecem no Fluminense. Você como torcedor e como presidente do Conselho Deliberativo, você desculpa hoje, logo na sua presença, a gente está tendo esse problema técnico, mas de qualquer forma eu estou acompanhando aqui também a live e a gente está, o Rubão está até mandando aqui um abraço para você. Eu estou acompanhando a live aqui com o meu telefone por causa justamente desse problema, porque a gente está tendo na técnica ali o Aeta fazendo a operação do programa, então a interação eu vou fazer aqui, né, junto do meu celular, falar com vocês aqui. Fernando, um prazer tê-lo aqui, uma honra, né? O seu boa noite, você fala o que você quiser, depois a gente vai abordar muita coisa, mas o seu boa noite para a torcida do Fluminense. Boa noite aos espectadores da Flu da resenha, boa noite Douglas, boa noite Vilela. Bom, como o Douglas falou, a nossa noite de torcedor ontem foi pavorosa. Eu não posso falar, estava no jogo ontem, até junto com o Vilela. E o que hoje me preocupa, Douglas, Vilela, vocês que estão nos ouvindo, estão nos vendo aqui, são as crianças. Ontem, por acaso, eu fui com meu filho, com a Natália, com o Gustavo. A alegria deles de poder ver uma vitória e a gente, um time que não tinha ganho ainda nenhuma partida no Campeonato Brasileiro, nós sucumbimos no Maracanã depois de perdermos várias oportunidades. E é uma coisa que está hoje num grupo de WhatsApp, um amigo postou, o Marcelo, o Fluminense nos últimos 6 ou 7 jogos teve 200 oportunidades de gol e fez um gol. Incrível. Uma coisa assim... Inacreditável. A minha posição de presidente do conselho, na verdade isso a gente vai conversar aqui durante a nossa resenha, essa forma híbrida que a gente está terminando o nosso mandato. Nós fomos eleitos em 2016 e houve a questão da antecipação, que eu vou dar detalhes aqui, mas eu queria estar hoje aqui, torcedor do Fluminense, feliz e comemorando uma vitória ontem, que seria por certo uma arrancada para a recuperação do Fluminense no Brasileiro.
aquela história, a gente tem que ter um lado otimista. A gente sabe que o cenário não é bom. Eu acho que nós temos no Campeonato Brasileiro, nessa parte, que infelizmente nós nos encontramos, pelo menos uns de 8 a 10 times equilibrados. Eu acredito que o Fluminense, o que a gente vê no papel não é para estar nessa posição, mas o que está jogando não está convencendo. Entendeu? Tem alguns detalhes que a gente pensa como torcedor, mas vamos em frente, tem coragem. Bom, se foi boa noite para o presidente do nosso Conselho Deliberativo. Bom, a gente vai começar abordando o tema sul-americano, né? É o tema a ser abordado. Em primeiro lugar, eu gostaria de enaltecer e parabenizar a torcida do Fluminense, que foi fantástica na noite de quinta-feira. O Fluminense teve uma recepção, os jogadores do Fluminense tiveram uma recepção de gala no Maracanã, que a torcida do Fluminense proporcionou, né? Então, assim, a expectativa era grande. Após o empate lá no Itaquerão, a gente veio para cá motivado, sabendo que não era um resultado definitivo, né, que não era uma coisa tão tranquila, mas que com a nossa torcida no Maracanã, a gente teria a possibilidade de conseguir a classificação para ir para a semifinal da Sul-Americana, e que não aconteceu, infelizmente. E foi aquele jogo difícil. O Fluminense chegou poucas vezes ao gol, o Corinthians fazendo muita cera. Eu fiquei muito irritado com o futebol do Corinthians, apesar de ser um futebol muito mais organizado, né? Mas muita cera, né? E isso acabou atrapalhando. O Fluminense não conseguiu desenvolver o futebol, né? Então a gente acabou sendo eliminado. Douglas, como é que foi a sua expectativa quando você viu aquela recepção dos jogadores, a tua expectativa do jogo e o jogo propriamente dito? Você ficou muito decepcionado? Você esperava algo parecido? Como é que você viu o jogo do Fluminense naquela quinta-feira? Não, Vilela, a quinta-feira, assim, os jogadores entraram em campo num clima total de festa. O que aconteceu? O que a gente esperava quando a gente viu aquela recepção? Que o time fosse partir para dentro do Corinthians. Claro, como a gente comentou aqui, com uma certa cautela para não dar os contra-ataques, mas que a gente levasse perigo ao clube paulista. E o que a gente viu foi totalmente o contrário. Primeiro tempo, o Corinthians teve 3 chances claras de gol, uma que o Muriel faz uma defesa incrível depois de ter cometido um erro. Teve outra que foi uma que o Wagner Love bate de primeira, que para mim foi uma defesa, uma das mais bonitas que eu vi. Eu que critiquei tanto o Muriel. É o primeiro lance do Corinthians. Eu acho que o Pedrinho dá por cima, o Wagner Love bate de primeira e ele faz uma grande defesa. E teve uma outra. E o que me surpreendeu foi o time ser totalmente dominado no primeiro tempo. O Fluminense teve uma chance com um chute de fora da área do Nenê, e o Oswaldo voltar com o mesmo time. Um time que não ofereceu praticamente risco algum para o Corinthians. Você dentro de casa, tendo a obrigação de ganhar, que o empate não serviria para o Fluminense, nem o 0-0, e o Oswaldo me volta com o mesmo time. Isso me surpreendeu muito de forma negativa. Acho que ele já poderia ter tentado o Wellington Nem para incendiar, trazer a torcida ainda mais para o jogo. Como a gente cobrou o homem de referência, o João Pedro, e ele não fez. Depois que tomou o gol, aí o Corinthians foi aquilo que a gente viu. Já estava cozinhando o jogo. Cozinhou ainda mais, o Fluminense ainda tentou, de uma certa forma, buscar o resultado quando faz o gol. Quando a gente fala que o ano está um cenário devastador, o Fluminense consegue o empate, vem o VAR para de novo jogar uma meia... 9 minutos parece que foi a informação que eu tive de VAR. Acho que foram 6 minutos, pouco mais de 5. Não, mas aí teve um outro VAR, somando foi 9 minutos. 9 minutos ao todo, né? Na hora do gol foram 6 minutos. Quer dizer, você faz um gol, quando é aquele momento de euforia, de pressionar, o VAR vem dar uma segurada. Então realmente foram os 2 pontos que para mim decretaram a eliminação do Fluminense. O Oswaldo demorando a mexer, que eu acho que já teria que ter mexido no intervalo, e na hora que o Fluminense parecia que ia, que foi na hora do gol, o VAR esfriou. Esses 2 pontos para mim foram muito significativos. Foram cruciais para a eliminação do Fluminense. Teve aquele lance do pênalti, o pessoal reclama no carrinho, se eu não me engano, no Igor Julião. Mas a gente sabe, né? Jogamos muito pouco, produzindo muito pouco. É aquela história, não pode reclamar de um pênalti, até não pode reclamar, não é que não pode reclamar, mas pode ver que a torcida nem falou muito do pênalti, porque o Fluminense não demonstrou, não é que tenha vontade, mas repertório para eliminar o Corinthians. O Corinthians foi merecedor da classificação. Fernando, você com certeza estava lá, né?
e você viu o que aconteceu com o Fluminense, aquela recepção maravilhosa. Você foi a São Paulo, você foi comigo para São Paulo, né? Foi bacana a participação do nosso torcedor lá em São Paulo, 2.500 torcedores, fizemos uma grande recepção para os nossos jogadores lá, nosso espaço, e trouxemos para cá uma alegria muito grande, uma perspectiva. Aí a gente vai no Maracanã, recebe, vê aquela festa da torcida, o Maracanã praticamente lotado, praticamente tomado todos os espaços, e aí o jogo do Fluminense. Como é que você viu a apresentação do Fluminense na quinta-feira passada, Fernando? Bom, Vilela, até você falou e bem citou, eu acho que o time do Fluminense já deveria ter sentido bem acolhido já em São Paulo. Que a festa que a torcida do Fluminense fez em São Paulo foi digna, inclusive, rolou pelas redes sociais, comentários dos próprios torcedores do Corinthians, dizendo que nunca tinha visto uma torcida visitante, tirando do Rosário Central, no Itaquerão. O Rosário não falou, mas do Racing. Desculpa, do Racing. Do Racing, né? Sabia que era um time argentino? Isso. Que nunca tinha visto uma festa de um time visitante como o do Fluminense. Aquilo mostrou a vontade da torcida, a carência da torcida em ganhar títulos. E aí começou-se a vender os ingressos aqui, a gente ansioso, de hora em hora a gente procurava saber, pô, já vendeu 30 mil, 35, 40, chegamos a mais de 50 mil, então já se esperava uma festa. Eu acho que, como o Douglas retratou bem, a torcida parece que entrou num estádio com 3 mil pagantes, não com 60, e não demonstrou em campo nenhuma vontade de ganhar. Entendeu? A vontade de ganhar faz o time ganhar. O time, quando ele tem alguma limitação, nós temos que dizer o seguinte: o time do Corinthians é um bom time. É um time bem arrumado. Exatamente, é um time bem arrumado. Tem um jogador extremamente perigoso, que é o Wagner Love. É um jogador rápido. Tem um Pedrinho, esse menino jogou no Vasco, veio para Vital, jogador bom. 2 laterais, que são muito bons. Então o Fluminense, dentro do Maracanã, tinha obrigação de vencer, principalmente depois do resultado de São Paulo. O resultado de São Paulo era um resultado que para muitos era inalcançável. Manter um empate de 0-0. Não importa nem a parte técnica. Eu achei que a o coração, a vontade de ganhar para contemplar a torcida, né? Exatamente, eu acho a vontade, que não tinha que aceitar nenhum resultado que não fosse vitória. A vontade de isso ganhar. que me E incomodou. outras coisas, apesar do Pablo Diego ter feito gol no Fluminense de empate, às vezes eu não entendo uma coisa: o Pablo Diego acho que não foi usado esse ano, foi usado 3 vezes, foi muito, e de repente aparece o Pablo Diego. Graças a Deus ele fez o gol, mas ele fez o gol e agora, e no outro jogo do CSA que você vai do Avaí, ele não entrou. Entendeu? Então são coisas que... Mas aí eu vou te falar sobre isso. O Pablo Diego é um jogador muito seguro. Ele começou bem no Fluminense logo no começo, mas ele foi se perdendo ao tempo, teve algumas oportunidades e não conseguia ir bem na oportunidade. Você observa que ele pega a bola, ele perde a bola, ele é afobado, ele não consegue pegar a bola, sair com ela e mantê-la no pé até lá. Ele no primeiro drible, no segundo drible ele já perde a bola. Eu acho que essa insegurança é que faz com que ele não seja titular. E entrou contra o Corinthians no desespero. E o Corinthians tem um sistema de defensivo muito seguro. O Gil e o Manuel são 2 zagueiros de primeira linha no futebol brasileiro. Então, lateral direito. 6 gols. Lateral direito. O goleiro não vou nem comentar. O goleiro é impecável, é um goleiraço, entendeu? E então nós já entramos no Maracanã, precisando ganhar, como o Douglas falou, e jogamos sem uma referência, apenas com 2 atacantes que são conhecidos por jogar mais em velocidade e um meio-campo extremamente habilidoso. Ninguém pode discutir que Ganso, Danielzinho e Nenê têm uma habilidade, mas principalmente Ganso e Nenê, que já tem uma idade um pouco mais avançada, são jogadores lentos. Então você não... O Ganso não é nem a idade, é o estilo dele. O estilo dele é lento. 28 anos. Até quando ele tinha 20, o estilo dele é esse. Quando o Fluminense contratou ele, o Fluminense contratou sabendo que era um jogador que cadenciava o jogo. Então não tem como a gente cobrar igual no jogo contra o Corinthians, velocidade do Ganso, igual quando foi ontem, que daqui a pouco a gente vai abordar. O Ganso é esse jogador, a torcida do Fluminense tem que entender isso. O Ganso é o jogador do passe, ele não vai sair correndo atrás de volante, de lateral. Então ele tem que ser colocado numa posição no campo, perfeito, onde ele possa extrair do Ganso o que ele tem de melhor, que é a habilidade, é
o passe. Mas o que incomoda no Ganso, né, torcedor do Fluminense, que eu vou falar para vocês, é um jogador que parece que está jogando bola entre amigos, né, muito tranquilo, pega a bola no pé, pode ter 80 milhões de pessoas do lado, ele pega a bola. Mas isso incomoda porque o time está perdendo. Sim, porque se estiver ganhando, aí sabe que a torcida vai falar, vai vir para a rede social, olha lá o Ganso. Tem 80 mil torcedores e parece que ele nem liga, que está no quintal de casa, joga de terno. Sim, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, então o Fluminense precisando de uma jogada, de uma bola, uma penetração do jogador, ele dá o passe para o lado. Ele é habilidoso, é um excelente jogador, passa bem a bola, até tem errado muito espaço, mas ele não inflama, ele não vai pro gol, né? Então isso com certeza o torcedor está irritado e vaiou ontem, que a gente vai falar isso. Mas eu vou discordar de você de novo. Ontem, as melhores oportunidades do Fluminense no primeiro tempo, pega o início da jogada, quem foi que deu as bolas em profundidade? Foi o Ganso. No segundo tempo ele cansou porque tinha que correr atrás de volante do Avaí. Mal posicionado também. Correr atrás do volante do Avaí, o camisa 10 do Fluminense, é de brincadeira. Pois é. Então, gente, realmente foi uma quinta-feira que todos saíram destruídos do estádio, né? É uma puxa de água fria, né? Você chegar no Maracanã, criançada, né? Familiares, vovôs, vovós, Maracanã repleto de pessoas alegres, né? Com expectativa de classificação. Um detalhe, Vilela, a importância da classificação não é só para o ego do torcedor e do time, não. Financeiramente. Iríamos carros de 3 milhões. No momento que o Fluminense está passando, era importantíssimo. E aí a visibilidade também, classificação para a semifinal, mais renda de jogo, perspectiva de final em Assunção. Quer dizer, foi assim, as pessoas saíram do Maracanã numa brochura sem tamanho. Né? O meu em particular foi o seguinte, eu até postei no meu Twitter. Eu saí do Maracanã na quinta-feira, acabou, não volto, aquela sensação de não volto mais. Se eu fosse um torcedor de ter que enfrentar a fila para comprar ingresso, eu não sei se eu voltaria mais no Maracanã, porque realmente é complicado. Aí foi até o que eu comentei, quando chega na sexta-feira não sabe não. Pô, tomara que chegue segunda-feira para eu ver o Fluminense de novo. É o seguinte, Douglas, Vilela, você ser eliminado, você jogando, entendeu? Até o Vilela não gosta de lembrar de 2008, mas jogamos, fomos para dentro do LDU do Maracanã, perdemos nos pênaltis no detalhe, fomos prejudicados pela arbitragem. Mas você via aquele time, naquela final, e olha, entraram na final para descontar 2 gols. Não é um jogo como jogo positivo, ainda sai perdendo de 1-0. Fez 3 gols. Fez 3 gols, entendeu? Quinta-feira a gente viu um cenário completamente diferente. Um time desmotivado, opaco. Um time sem brilho, completamente perdido em campo. E infelizmente foi empurrar uma grande chance de se conquistar o título sul-americano. E aí, como é que o torcedor sai do Maracanã? Devastado, né? Pensando, cara, no Campeonato Brasileiro, a gente está na zona de rebaixamento, o sonho da Sul-Americana acabou e agora a gente vai ter que focar no Brasileiro. Aí uns, por outro lado, falam, bom, a gente pelo menos agora foca no Brasileiro e vamos agora ficar centrado ali para sair daquela situação ali, porque muita gente ao longo da competição da Sul-Americana, eu observo o torcedor do Fluminense, ele fala assim, cara, a gente tem que focar na fuga do rebaixamento. 2 campeonatos vai atrapalhar. Eu não penso assim, mas muitos pensam. Então, provavelmente para alguns, de certa forma, eu não vou dizer alívio, mas para alguns agora falaram assim, bom, agora nós vamos focar no Campeonato Brasileiro, que é uma verdade, vamos ter que focar, não só tem isso mesmo que é. E aí, acabando Sul-Americana, vamos para Fluminense e Avaí, né? Acabou a Sul-Americana, todo mundo triste, arrasado, mensagem do WhatsApp a noite inteira. Eu fui dormir 4h15 da manhã, né, para acordar às 6h10, quer dizer, eu não tive 2 horas de sono, com certeza muitos tricolores no mesmo cenário, e aí já pensando em Avaí. E aí o que o torcedor do Fluminense pensava? Bom, a gente tem a obrigação de ganhar do Avaí. O Avaí a gente tem que começar a sair daquele buraco, né? E, pô, não dá para ter, né, essa distância para o primeiro estar fora da zona do rebaixamento. O Avaí é o último colocado, não ganhou de ninguém. Pô, a gente tem que ganhar. Tudo isso que a gente já falou contra o CSA e outros times. Aí fomos para o jogo contra o Avaí, né? Na segunda-feira, eu me surpreendi com a torcida do Fluminense. Achei que iríamos entre 7, 8, 9 mil pessoas. Tivemos um público de quase 17 mil tricolores depois de uma eliminação devastadora. Conseguimos colocar 17 mil torcedores.
E aí o Fluminense me apresenta esse jogo que foi ontem contra o Avaí, conseguiu a proeza, o Fluminense conseguiu a proeza de perder a partida para o Avaí por 1-0, no Maracanã, em pleno Maracanã, numa necessidade extrema de vitória para a gente sair desse buraco. E aí, esse resultado, uma coisa inacreditável, VAR de novo, quer dizer, aquela história do VAR, a jogada já tinha passado, volta. Douglas, ontem eu acho que o Fluminense superou. Ontem o Fluminense superou todas as desgraças que vem acontecendo sucessivamente com o Fluminense, né? E ontem culminou nessa derrota para o Avaí, uma coisa assim absurda, sempre resgatando o time morto, né? Empatando com o Ceará, perdendo para o Goiás, perdendo para o CSA, perdemos agora para o Avaí, perdeu com o Botafogo morto, com um ataque, o Botafogo ganhou de 1-0, perdemos com o São Paulo no último minuto com o VAR. Então, é um negócio, é difícil até de mensurar, porque é uma desgraça acumulada com incompetência, com incapacidade, é tudo junto. E o torcedor do Fluminense não suporta mais isso. Então, quer dizer, olha, eu estou transtornado, eu tenho me controlado, né? A gente tem um canal e a gente tem que se controlar para não falar o que não deve, né? Agora, tá demais, né? Douglas, fala para o torcedor do Fluminense a tua visão técnica do jogo, do time em campo e o teu sentimento do Fluminense. Questão técnica fica difícil até da gente avaliar, porque se a gente for pegar chances claras de gol, 10 contra 4, 10 chances claras de gol, o goleiro dos caras foi o melhor em campo. Não foi o melhor em campo, ele fez a partida da vida dele, não tinha como. Parecia que o Fluminense ia jogar até o final do ano e ia fazer um gol. Já tinha consagrado o Jordi do CSA. O goleiro, se você joga cartola, vê o goleiro, vê o time que vai jogar contra o Fluminense e bota o goleiro. Porque o Fluminense finaliza e não faz gol. A gente pegou o São Paulo aqui, a gente leva um gol na última bola, praticamente. A gente pega o Inter, se a gente não faz 2 gols no Inter, como eu falei, a gente teria perdido aquele jogo. Porque aí no final a gente vai e entrega um gol. Contra o CSA a gente entrega um gol no final. No contra-ataque a gente entrega o gol. Ontem contra o Avaí, no final de novo, já devia ser uns 35, 37 minutos. Se você for pegando, o Fluminense martela, não faz. Parece que os jogadores em campo desanimam e levam o gol no final. Parte técnica fica muito complicada, porque o Fluminense é superior durante praticamente grande parte do jogo. Talvez falte caprichar um pouco mais na finalização. A gente teve o Wellington Nenê saindo na cara do goleiro, a do Nenê foi incrível. O Nenê ele sai na cara do goleiro. Aquilo foi desrespeito. Eu falei incrível para não falar. Pode falar, hoje pode falar. Porque ele domina a bola, a fase que tá, você me desculpa, ali não tem como, a experiência que o Nenê tem. Uma porrada. Você chega, fecha o olho, chuta pro gol e aí o goleiro que se vira. Quase na pequena área, cara. Quase na pequena área. Ele domina a bola, penteia e dá um toque que ele deu. Não tem como um jogador profissional fazer uma coisa dessa, como você falou, um dia respeito. 16 mil torcedores no Maracanã e a gente vê uma coisa daquela. E aí, como você falou aí, antes do jogo, no intervalo, muita gente vê, perder pro Avaí é impossível. E aí eu sempre falo, gente, era impossível perder pro Goiás. Era impossível não ganhar do Ceará. Era impossível perder pro CSA. Não é impossível perder para o Avaí. O Fluminense conseguiu perder para o Goiás dentro do Maracanã, conseguiu perder para o CSA dentro do Maracanã, empatar com o Ceará dentro do Maracanã e perder para o Avaí. Olha quantos pontos tem, são 12 pontos. Qualquer desgraça é possível com a gente. Qualquer desgraça, qualquer horror que possa acontecer no futebol, com o Fluminense pode acontecer. É um negócio outro incrível. Detalhe, o CSA não ganhava acho que 34 anos. Vamos ganhar. Ganhava fora de casa, ganhou do Fluminense. Ricardo Oliveira estava uns 10, 12 jogos sem fazer gol, fez o gol no Fluminense. O Avaí não tinha ganhado nenhuma partida, ganhou contra o Fluminense. O Fluminense é uma mãe. Aí a gente tem que aguentar os torcedores. Parece que eu tinha ido no banheiro e vim sujo, porque eu vim com o casaco do Fluminense e todo mundo na rua me olhando. Aí eu pego a frase aqui do nosso amigo Fernando Leite. Imagine a criança. Como que você pega o seu filho e bota uma camisa do Fluminense nele para ir na rua e os coleguinhas rindo da cara dele? Fica difícil. Inclusive, a diretoria vai ter que arrumar um jeito dela. O Fluminense tem que voltar a vencer. Não dá. Desse jeito que tá, não dá. Aproveitando isso que você falou das crianças,
fui com o Fernando pro jogo, levou os 2 filhos, foram pro carro, camisa do Fluminense, aquela expectativa de Maracanã, aí vai aquele pré-jogo, mesmo nesse cenário de horror que o Fluminense vive, os 2 filhos dele. Aí estamos no estádio e tal, aí a gente estava vendo o jogo, aí daqui a pouco as 2 crianças vão ali, o pessoal da torcida ali, acho que da Garra, ficam em pé ali na cadeira, cantando, você vê os filhos dele cantando. Como é que a gente volta para casa? Como é que volta para casa? O seu filho tem 10 anos? A menina tem 12 e ele tem 10. A menina tem 12, o menino tem 10. Como é que volta para casa? Feliz, vai com a camisa pro jogo, cantando, Fluminense, Fluminense e tal, e aí esse resultado devastador, 1-0 para o Avaí. Como é que motiva a voltar? A quantidade de gente, porque olha só, o torcedor do Fluminense, né, que é apaixonado, mas tem um limite da vida dele. Ele chega um momento que ele fala, não aguento mais isso, eu não quero viver mais isso para mim. Né? Eu sou de um jeito, eu, Alexandre Vilela, sou de um jeito, eu vou continuar indo, eu vou ao jogo, se cair eu vou ao jogo. Mas o torcedor, de forma geral, ele não suporta isso. Ele fica chega uma hora, tem torcedor que fica envergonhado de botar a camisa, porque não suporta isso. Aí vai crescendo o Flamengo campeão brasileiro, que é favorito, e aí o Fluminense cai. Olha que cenário, que coisa horrorosa que está sendo proporcionada para o torcedor do Fluminense. Já não basta todas as vezes que caiu, mais essa vez agora? Quer dizer, não dá, não é possível isso. Entendeu? Então assim, eu estou tentando me manter tranquilo, mas está muito difícil, entendeu? É um momento muito ruim. Fernando, fala um pouquinho do jogo de ontem, como é que você viu a atuação do Fluminense, a expectativa, a importância que era o resultado do Fluminense, né? E de repente, essa tragédia. Bom, como você falou, meus filhos estavam super animados para ir para o jogo, aí eu pensei com eles, não, aquilo que muitos tricolores falam, não tem condições de jogar 2 campeonatos, foi eliminado a Sul-Americana, agora vamos focar para reagir no brasileiro. Confesso que eu fui nesse espírito, até brincando, um amigo meu, pô, você falou que não vai cair, eu falei, eu fui com certeza da vitória, eu confesso, eu fui ontem achando o seguinte, olha... De quantos gols vamos ganhar? Exatamente, eu fui convicto da vitória, que era a reação do brasileiro, a gente, não vai tão... Eu sei que o time do Fluminense, se você olhar no papel, não pode perder para o país, gente. Você comparar jogador, como os comentaristas da rádio fazem, comparar goleiro com goleiro, lateral com... É uma diferença assim, monumental de time. E aí o Osvaldo, tem um amigo meu que depois do jogo ontem, revoltado, falou, ele falou uma verdade. O Osvaldo fez 3 alterações e as 3 pioraram o time. Ele tirou o Ganso e botou o Caio que fez o pênalti. Nada contra o jogador, entendeu? Estou só dizendo que o apresentou ontem. Tirou o João Pedro e botou o Lucão. Não melhorou o time. Tirou o Wellington Ney e botou o Marcos Paulo. Também não melhorou o time. Então, na verdade, o que foi pior, e na minha opinião... E nenhuma das 3 em tese para colocar o time para frente. Sim, trocou posição por posição. Poderia... Está muito mal o Igor Julião, opinião minha, está muito mal. Eu acho que está na hora de também dizem que o Gilberto está no banco. Estava no banco. Mas segundo o Osvaldo está machucado. Comentou isso. O Igor Julião está mal. Então ontem, eu hoje pensando, poderia, até mesmo pela própria habilidade, já que ele queria dar uma diferença, tirar o Ganso, que o Ganso estava começando a ser vaiado pela torcida, entendeu? E poderia ter tirado o Ganso e colocado o Gilberto no meio campo. É um jogador que tem uma certa habilidade, tem uma marcação, mas não o Caio. O Caio não jogou. A última partida do Caio, acho que ele entrou em São Paulo, não entrou? Entrou contra o Corinthians de São Paulo, razoavelmente bem. E o último jogo que eu me lembro do Caio foi naquela estreia contra o Boa Vista, que o Abel era treinador, que o time estava na Florida Cup e não deu tempo para jogar lá em Bacaxá. Foi o único. Então, essas coisas que às vezes eu não entendo, um jogador que você às vezes nem lembra que está no elenco do Fluminense, aparece em campo como uma solução dos problemas que não existe. Não tem condição. Então, eu acho que dentro do elenco, daquele jogador, por exemplo, não sei se é o Guilherme, ele entrou contra o São Paulo, entrou até bem naquele jogo do São Paulo. Ele entrou até razoavelmente bem, mas depois o Guilherme sumiu. É isso que eu não entendo, não há uma continuidade. Aparecem jogadores, como eu falei do Pablo Diego, agora de repente vai aparecer outro jogador.
Então eu não sei. A gente tem um Kelvin, tem um Evandro, a gente sabe. Pois é, nós jogadores que também ainda não disseram o que veio, né? Estão ainda devendo muito. O próprio Brenner, que veio como promessa, é um jogador que entrou muito bem no São Paulo, também não está evoluindo. Bom, vamos ver o que aconteceu. Aconteceu mais uma vez o que a gente temia. Empate, aí já ouvia vozes na arquibancada, ó, pode ser o pior, pode sair um gol do Avaí. Aí o Caio, eu falei que foi no lugar do Ganso, faz um pênalti, na minha opinião, infantil. Isso, né? Um pênalti infantil no atacante do Avaí. 1-0 Avaí, comemoração e mais uma derrota no Fluminense do Maracanã e a primeira do Avaí. Eu temo, Alexandre, falei até com você no carro ontem, o problema Fluminense não só ser rebaixado, daqui a pouco está em último lugar na tabela. Essa é a grande preocupação. Então, é a hora de reagir. Se não começar a reagir... É isso aí. Bom, Mesa Redonda Fluminense é um programa patrocinado por Marejo, compra, venda e aluguel de imóveis, e Delírio Café, o primeiro Delírio Café das Américas. Né? Fica aqui em Ipanema. Aliás, é um lugar excelente para você vir aqui tomar uma cerveja, um lugar excelente. Cardápio bom de cerveja. Muito bom. Barão do Flamengo, Barão da Torre 183, pode vir que a recepção aqui é top. Bom, eu vou fazer um pouco a interatividade, eu vou repetir para vocês que hoje a gente teve um problema na parte técnica, então o programa está sendo feito de uma forma diferente, não estamos usando o computador, então quer dizer, o Aeta está fazendo a estrutura ali atrás, está fazendo cinegrafista, faz tudo, né? Monta tudo aqui, e agora hoje está como cinegrafista também, segurando o braço ali, de vez em quando dá um Parkinson, então vocês desconsiderem hoje, porque realmente o cenário hoje é o cenário do Fluminense. É um cenário devastador. Então o programa para acompanhar o ritmo, né? Mas a gente, para não deixar de fazer, mesmo com esse problema técnico, a gente está fazendo para vocês. Então hoje eu não tenho aqui a ficha na minha mão com algumas pessoas perguntando, mas você pode continuar escrevendo aqui, que eu vou vir aqui no meu telefone, o telefone aqui está ligado, e aí eu vou falar com algumas pessoas, né? O Luiz Cláudio tem dúvida se foi pênalti, né? Vendo do campo ali, né? O juiz tinha que ser afastado imediatamente, porque foi um pênalti escandaloso. Eu não vi pela TV, não vi VAR, mas na hora do lance não dava para acreditar como o juiz não tinha marcado o pênalti daquele. Entendeu? Pois é, a visão do campo. O Genildo Oliveira, olha o clima do torcedor do Fluminense. O Genildo Oliveira, já estou preparado para ver o Fluminense na Série B ano que vem. Esse é um sentimento de muitos torcedores. Porque por mais que a gente lembre do time de 2009, que aliás era muito melhor que esse, diga-se de passagem, né? Tinha o Cuca, tinha o Fred, tinha o Conca, tinha o Marquinho, né? Tinha o Digão, o próprio Digão mais novo, jogávamos com o Treinazar, com o Dalton e com o Gum, né? Então quer dizer, tinha o Mariano na lateral direita, então quer dizer, não dá nem para comparar o time, né? Não dá nem para comparar. Então quer dizer, a gente passou aquela dificuldade com aquele time, vocês imaginem com esse time o cenário que vai ser, né? Então contratou o Oswaldo, a pessoa aqui, ó, a Priscila Franco, manda o Oswaldo embora. Quer dizer, eu estava até ouvindo isso hoje num programa esportivo, manda o Oswaldo embora. Quer dizer, isso vai ser um atestado, né, de uma falta de organização. Você contrata técnico, qual é o planejamento? Você contrata e manda embora 2 jogos depois. Olha a pressão que a diretoria está tendo agora, o Celso e o Mário, a pressão que eles estão na cabeça. Uma eliminação na Sul-Americana e quase último colocado no Campeonato Brasileiro, com risco de rebaixamento sério. E contratou o técnico. Ouvi já hoje as redes sociais dizendo que os jogadores não estão muito satisfeitos com o Oswaldo, né, que gostavam do Diniz e que não estão muito satisfeitos com a forma com que ele conduz o treinamento, uma coisa um pouco antiquada. Quer dizer, é o clima que a gente está, né? Aqui, deixa eu ver aqui. Ó, esse negócio vai cair, é todo mundo falando, né? O Oswaldo não está somando em nada, acabou. A pessoa até achando que para jogar desse jeito deixava o Marcão, que não tinha despesa com o Oswaldo. Como é que está o torcedor? O clima do torcedor do Fluminense. Não pode perder o Avaí, né? O Naelson Souza falando, não pode perder o Avaí, o Goiás para o CSA em casa, né? Um balde de gols perdidos, o Ezequiel Guedes falando. O Átila Vanucci, Igor Julião, é água de salsicha, não é nada. Quer dizer, mas a gente também está com um problema. Posso abrir essa aspas aí? O torcedor tricolor que está em casa. No começo do ano,
o Abad não servia. Aí veio o Mário e o Celso, agora o Celso já não serve mais. O Rodolfo não servia, entrou o Agenor também não serve. Agora o Muriel deram um tempo. A gente tinha, antes do Matheus Ferraz estrear, Matheus Ferraz não servia para o Fluminense. O Gilberto não servia para o Fluminense. O Marlon, que é o lateral esquerdo, não serve para o Fluminense. O Bruno Silva e o Ayrton não servem para o Fluminense. O Luciano não serve para o Fluminense. Torcedor, esses são os jogadores que nós temos. Não adianta que cada jogador que entrar, a gente colocar na cabeça que não serve para o Fluminense. A gente também tem que entender, por mais que o torcedor se esforce, vá ao jogo, se decepcione, o jogador que está lá são esses. Não tem como eu colocar a chuteira e ir para o campo. Não tem como o Vilela fazer a mesma coisa. Se nós não dermos moral para eles, se a cada erro de passe do Ganso a gente vaiar, se a cada vez que o Julião for no fundo nós vaiarmos, a gente não vai ter time. Tira o Julião, tira o Gilberto, coloca quem? Tiraram o Marlon. Se não aparece o Caio Henrique, quem seria o lateral esquerdo do Fluminense hoje? Machucado. Mascarenhas se machuca, tenta voltar e se machuca. A torcida está queimando os jogadores também, a gente tem que falar isso. Não adianta falar que o Igor Julião é fraco, que o Gilberto é fraco, porque são eles que estão lá jogando. Não adianta. O que eu estou falando, tiraram o Marlon. Se o Diniz não tem esse achado dele, do Caio Henrique, hoje nós não teríamos ninguém para lateral esquerda. Vou te falar, Douglas, nem se o Fluminense hoje optar por fazer um esquema de 3 zagueiros, vai ter dificuldade. Não tem zagueiro. Não tem zagueiro. Tem o Frazan. Olha, tem 3 zagueiros. Nem volante. A discussão no coletivo ontem era um volante. Não tinha volante. O Oswaldo não tem aquele volante. Teria o Ayrton, mas não está 100%. O Luiz Fernando foi embora. Foi embora. Olha só, sou o torcedor aqui amargurado. O Álvaro Henrique, deixe de blá blá blá. Quero saber o que estão fazendo para solucionar o problema. Meu querido Álvaro Henrique, olha, eu não sei. Eu não sei o que está sendo feito. O Fluminense acabou de contratar um técnico, né, que está com esse ambiente com os jogadores. O elenco não vai mudar muito, pode trazer um jogador ou dois, não sei. Né? Vamos até falar de Pedro, que eu também não falei ainda, mas vamos falar de Pedro. Quer dizer, vamos botar mais um ou dois jogadores, não sei. Eu sei que o Mário e o Celso, eles têm que, agora, né, hoje, ontem, tem que tentar, de alguma maneira, resolver isso. Né? Eu não estou falando de resolver o problema do Fluminense, que está devendo milhões, esse caos que o Fluminense vive. Eu não estou falando para fazer isso. Mas o Fluminense vai ter que resolver esse cenário que está passando no campo. Não cabe mais uma queda para o Fluminense. Eu volto a dizer, o Fluminense é o único clube do Brasil que não tem o direito de cair mais. Então vamos dar um jeito nisso. Né? O torcedor está aqui perguntando, o Álvaro, e com razão. Né? Os torcedores querem saber como é que vai resolver isso. Eu espero que o Mário deve estar pensando uma forma para realmente ajustar isso, ele vir para a torcida para falar, né? Porque teve essa situação todo mundo perguntando também, Pedro, quanto é que foi? Pô, mas vendeu o Pedro? Por que não foi tanto? Por que antigamente, no ano passado, criticava quando o Pedro ia ser vendido e agora o Pedro é vendido? Quer dizer, a gente está argolado, sem dinheiro, precisando, era a única coisa que tinha, vendeu. Tem que chegar para a meu ver, tem que chegar para a torcida e falar como é que foi isso. Eu sei que tem problema de penhora, tem tudo, mas tem que dar um jeito de falar. Aliás, o Mário tem feito isso, tem falado semanalmente com feito coletivo e tal. Eu acho que agora é um momento importante. Posso dar um detalhe do Pedro? Pode falar. Que eu participei, como presidente do Conselho Deliberativo, eu participei algumas vezes de reuniões do Conselho Diretor. Todos foram contra a venda do Pedro, todos acharam que a venda tinha que ser pela multa. Esquece. Pedro nunca iria ser vendido pela multa, na minha opinião. E aí não se vendeu o Pedro naquele momento. Para se vender o Pedro, eu acho que pelo que noticiou, por um valor menor até do que aquela oferta, mas também nós temos que levar em consideração de que ele sofreu uma contusão muito séria e não se sabe até se ele vai ser o mesmo jogador, não tem isso. Mas tem um detalhe muito importante, não se vendeu o Pedro naquela época, as contas apertaram e acabou tendo que vender o João Pedro. Esse é o grande detalhe. E hoje nós não temos mais como ativo do Fluminense nem o Pedro e nem o João Pedro.
E muito precoce, né? Exatamente. E Então as esse é o contas de grande bolsa. Ah, não, o esse é o grande Fluminense paga, o detalhe. Fluminense vende para pagar a conta do dia. Esse é o Pagar a conta detalhe. passada. Se de repente vendesse o Pedro, mesmo com as pessoas criticando ano passado, não precisaria de repente vender também não sei. Estou aqui no achismo. Mas provavelmente não teria que vender o João Pedro. Esse é o grande detalhe. Mas hoje, 3 de setembro de 2019, o Fluminense não tem mais como ativo financeiro nem o Pedro, nem o João Pedro. Tem ainda 10% numa futura transação do Pedro do Fiorentina para outro clube. Pois é. E o pessoal continua aqui na interação. O meu querido amigo Alexandre, presidente da Guerreiros Tricolor lá do Piauí, acabou de falar que o busão está saindo, vamos para Fortaleza. Sábado, apesar desse horror todo, dessa devastação, sábado eu estou lá em Fortaleza, chego 11h30 em Fortaleza e vamos ver o que a gente consegue lá em Fortaleza. Então um abraço, pessoal do Piauí, tá? Nos encontramos lá, beleza, é isso aqui. Olha, outros torcedores aqui, ó, o Valdo Oliveira, também tem que ter positivismo, né? Dá para sair dessa, precisa união nesse momento. Concordo Isso era um plenamente. detalhe que eu ia falar. Fundamental, Importante. o Fluminense Falou precisa tudo. de união. Parabéns aqui, Valdo Olha só, Oliveira. Vilela, eu acho que o grande problema, principal problema para mim, o cenário político do Fluminense saiu, o ponto do Fluminense, muita gente falava assim, o problema do Fluminense é porque ele treina em Laranjeiras com a política fervilhando ali. Parece que o Fluminense foi pro CT e a política piorou. Continua. Entendeu? E piorou. Ela continua fervilhando, fervilhando e parece que o ambiente para os jogadores ficou pior. Então, acho que é um momento de esquecer qualquer atrito, qualquer coisa. Se você é tricolor de verdade, se o presidente ou qualquer um que apoia, é hora de tentar uma união. Tem que se reinventar. É tentar uma união das grandes forças para tentar reerguer o Fluminense. Não adianta esperar cair para a segunda ou nos piores do cenário para tentar levantar o time. Tem que manter agora. Unir e manter na Série A. Ó, o Rômulo Socorrinha, aqui, o Rômulo Socorrinha e o Fernando Brito. Aonde está o portal da transparência? A tão falada transparência da eleição. Os torcedores cobram, né? A realidade é essa, a eleição, a gente já vai falar de eleição, dessa antecipação da eleição, o Fernando vai poder falar um pouco disso aí, vamos tentar trazer rápido, até porque a eleição já acabou, o Mário ganhou, e a gente tem que seguir. Mas, rapidamente, dar uma pincelada nisso, e nessa campanha se falado tudo, feito promessas e tal, faz uma festa, apresenta, faz um monte de coisa, e o torcedor guarda isso. Hoje em dia tudo guarda, o cara guarda papel, ele guarda programa, guarda o evento que é filmado, e depois vai cobrar. Cadê isso? Cadê aquilo que prometeu? E tudo mais. Então o torcedor está cobrando a transparência. A gente sabe, presidente, que são só 3 meses. Né? Tem muita coisa ainda. Mas as pessoas já querem ver alguma coisa. Né? O patrocínio não tinha nada alinhado quando veio a candidatura, não tinha nada conversado. Assim, eu vou chegar no Fluminense, já chego com fulano de tal, já chego com essa empresa. Né? O jogador já não tinha alguma coisa já conversada para já trazer fornecedor o de problema camisa. também, Vilela, é complicado porque qualquer coisa que a gente fale aqui vai soar que estamos nos aproveitando do momento para querer conturbar, falar de política. Então, apoio máximo. Deixa eu até te interromper. Apoio máximo ao presidente Mário Bittencourt. Sempre. Apoio máximo. A gente precisa que o presidente, que agora vai comandar o Fluminense nos próximos 3 anos e 4 meses, que bote o Fluminense no lugar dele, que é lá em cima na tabela. É o que eu costumo a gente dizer, sabe a da gente dificuldade, aqui, mas a gente espera e estamos torcendo por isso. Mas a gente tem que passar um pouco aqui para você, o torcedor. A gente aqui reverbera o que o torcedor pensa, o que o torcedor quer, o que o torcedor sente. Então a gente tem que passar aqui no programa, nas redes sociais, isso, né? Ninguém, em momento algum, vai querer prejudicar nada, mas a gente está num momento assim, que eu acho que o que tem que se destacar e ficar claro, a gente não apoia Mário, não apoia Celso, a gente apoia o presidente do Fluminense. Independente de quem esteja lá, é o presidente do Fluminense, não é sem dúvida o homem Mário Bittencourt, é o presidente do Fluminense. A gente não está aqui para tentar denegrir a imagem de ninguém, de tentar falar nada. Mas aí se a gente for ver a imagem, o que circula muito pela rede social, que delícia o Fluminense descer agora com o mesmo cara que fez aquela coisa toda em 2013. O melhor cenário
é esse. Os outros torcedores estão falando. E aí, eu, como tricolor, é aquilo que eu falo, eu escuto. Foi no cenário de 2013, por detalhe, o Fluminense não teve culpa nenhuma. Exatamente. Tanto o Flamengo cenário. quanto o Português escalaram Nenhum jogadores rebaixamento. irregulares. Mas ficou a figura Na verdade, do porque na Mário. verdade o que deve ser bem delineado aqui, porque para quem não sabe, eu sou advogado. Então, na verdade, a queda da Portuguesa ajudou o Flamengo. Todo mundo acha que ajudou o Fluminense, mas está enganado. Ajudou o Flamengo. O Flamengo, um dia antes, tinha escalado um jogador também de forma irregular. Então o Fluminense está sendo penalizado até hoje com essa questão de 2013 por ter agido certo. E os times que agiram errado, Flamengo e Portuguesa, São passam os batido. santinhos da história. Passam batido. Ninguém nem fala. Ninguém A nem portuguesa fala. acabou. A Portuguesa acabou. Por praticamente acaso, acabou. esse jogo de São Paulo, eu passei em frente ao estádio, como o meu amigo Vilela diz, cenário devastador. A Portuguesa está um mausoléu. Talvez monte até um prédio. É, um mausoléu, entendeu? Então isso tem que ficar bem claro. O pessoal Mas assim, só não ficou feio pro Fluminense e também eu acho que, de certa forma, denigre um pouco a imagem do Mário. Porque você pode ver qualquer coisa, pelada que você vá, uma brincadeira de futebol no videogame, o cara fala, o advogado do Fluminense que virou bordão, meio que virou bordão, meme. certo. Chama um advogado Fluminense. Então os torcedores adversários já estão com isso. Olha, todo mundo então aqui está falando de Oswaldo, porque Oswaldo, né? Outros falando, não, vamos apoiar. Quer dizer, basicamente é isso. As pessoas, alguns queriam por que o Diniz saiu, porque uns estão dizendo, porque muita gente está Queriam dizendo que o Diniz saísse, agora já quer que o queriam que Oswaldo o Diniz saia. saísse. Aí o que alguns estão falando, que eu ouvi? Pelo menos com o Diniz o time perdia, não fazia gol, mas jogava bonito. Agora joga mal e perde e não faz gol. Quer dizer, olha que ponto que as coisas estão. Bom, então a torcida nesse momento está nessa angústia, querendo solução, querendo transparência, união, o outro já está preparado para a Série B, quer dizer, é um vulcão de sentimentos, né? Agora vamos falar um pouco que isso pode ter refletido no cenário nosso. O Fluminense teve essa antecipação do Pedro Abad, que foi eleito, né, para o triênio, e o mandato dele acabaria em novembro desse ano, né? Novembro, né? O presidente assume em dezembro. Acabaria em novembro. E desde o começo do ano, uma pressão para ele sair, e todo mundo falando que o Abad é isso, que o Abad é aquilo, realmente teve problemas. Isso aí não tem nem que questionar, ninguém discute isso, mas teve essa antecipação das eleições. Né? Teve antecipação, se fez, teve chapa, né? E eu queria saber do presidente, Fernando César Leite, como é que você viu esse momento, o que isso pode estar acarretando no que a gente está vivendo agora, né? Tivemos uma eleição no meio do ano, o Abad acabou saindo, deixou o Fluminense com 9 jogos, com 8 pontos ganhos, né? O Fluminense agora está com 16 jogos, com 12 pontos ganhos. Quer dizer, andou 4 pontos, né? Teve eleição e andou só 4 pontos. Tivemos alguns resultados bons na Sul-Americana, mas como é que você viu essa antecipação da forma política, né? E o que isso pode estar impactando, a seu ver, o que isso pode estar impactando no Fluminense? Bom, fala um pouquinho é um assunto chato de falar, mas a gente tem que falar porque o Fluminense viveu nesses últimos 10 meses uma situação surreal. Na verdade, uma coisa todo mundo concorda, o Abad não tinha mais condições de estar na frente. Apesar do que, vamos fazer justiça, depois que se decidiu em Assembleia Geral antecipar a eleição, o Abad viveu o melhor momento dele na frente do Fluminense. Uma coisa engraçada, foi naquela questão da briga com o Vasco do lado do Maracanã, se posicionou firme, entendeu? Então é isso que se cobrava do Abad, mas ele sabia que ele não tinha nenhuma condição. O que dizia o Estatuto? O Estatuto diz o seguinte: o Abad teria 2 maneiras de o Abad sair da presidência naquele momento. O primeiro momento seria no processo de impeachment, que até teve, se não me engano ele foi votado no dia 20 de dezembro, mas por uma questão de quórum, o Estatuto exige um quórum de 150 conselheiros para que se pudesse processar e julgar se votar o impedimento ou não do presidente,
e não chegou-se a esse número. Então, o processo de impeachment foi arquivado. Outro fator que poderia acontecer era ele renunciar. E ele renunciando, na ausência do vice-presidente, eu assumiria o Fluminense por 45 dias e convocaria uma eleição para um mandato tampão. Bom, e aí se posicionou pessoas ligadas ao presidente Haddad, não aceitava essa hipótese de renúncia. Então criou-se uma saída que eu sempre fui contra. Primeiro, uma antecipação da eleição. Você ia ficar com uma antecipação fora do início da temporada, porque a eleição do Fluminense normalmente é na última quinzena de novembro, praticamente quando o Campeonato Brasileiro se encerra, é a segunda quinzena. Então, na verdade, não existe nenhum prejuízo. Tanto é que o Fluminense, em 2010, fez a sua eleição no sábado e sagrou-se campeão brasileiro no dia seguinte. Então, fez uma reunião. Então, o presidente Haddad convocou os notáveis, entre aspas, do Fluminense, pessoas que têm alguma influência. Estava lá hoje o atual presidente, Mário Bittencourt, Celso, Ricardo Tenório, Pedro Antônio, representantes do esporte olímpico. Ele me convidou também, presidente do Conselho Consultivo. E ali já veio pronto, o cardápio já veio pronto, com uma antecipação da eleição. Imediatamente eu me posicionei contra, principalmente pelo fato de que, como aconteceu a aprovação, agora nós estamos com o estatuto engessado por 2 anos. É o que diz, nós agora só podemos fazer uma reforma isso que eu ia te estatutária perguntar. daqui a 2 O anos. torcedor já está pedindo, alguns torcedores que eu tenho visto, novas eleições, tem que mudar o presidente. Ou seja, agora o Mário assumiu. Eu assumi também, isso aqui é bem claro, que quando o Haddad assumiu, eu fui eleito para ser o vice-presidente do Conselho. Na verdade, o presidente do Conselho, que é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, que é o Guizar, ele renunciou. E aí eu assumi interinamente, depois teve uma eleição e eu ganhei a eleição para continuar. Na verdade, até fiquei no final como... existia um outro candidato, aí depois aconteceu algumas coisas e eu vim como candidato único e fiquei na presidência do Conselho. E logo depois começou esse momento conturbado. Eu vivi um momento muito conturbado na frente do Conselho Deliberativo, porque a minha intenção era fazer a reforma estatutária do Fluminense. Nós tínhamos um projeto elaborado na gestão anterior, ainda do presidente Peter. Ela chegou à minha mão, confesso que eu achei de razoável para bom aquele anteprojeto. Já tinha montado uma comissão de reforma estatutária, só que os acontecimentos impediram esse prosseguimento. Eu espero que meu mandato acaba dia 30 de novembro, espero que o novo presidente possa implementar uma reforma estatutária, que nós estamos precisando de uma reforma estatutária. O Fluminense, eu acho que a grande saída do Fluminense é se tornar um clube empresa. Eu acho que o caminho é esse, entendeu? Nós temos uma dificuldade muito grande, não só o Fluminense, como aqui falar, nós vamos tirar 2, 3 clubes no país que conseguem manter a sua ordem, a sua carga tributária em dia. Então, aconteceu essa antecipação, na verdade, maciçamente os votos votaram pela antecipação, e aí houve uma questão também, mas por que demora? Porque, gente, se você está mudando o estatuto para antecipar a eleição, você tem que registrar esse estatuto sob pena de nulidade. Se você muda um estatuto e você não registra nos órgãos competentes aquele estatuto que foi mudado e faz uma eleição sem esses registros, você fatalmente, qualquer pessoa entraria na justiça para anular a eleição, e aí a gente ia ficar chovendo no molhado. Na verdade, foi realizada dentro do menor tempo possível a eleição, e eu acredito que tinha prazo. Logo depois da eleição, o futebol brasileiro parou para a Copa América. Não tinha prazo para ajeitar a casa. Vamos também fazer aqui justiça. O presidente Mário, todo dia no clube, trabalha, mas ele ainda tem que ajustar. Eu acho que a sintonia com o Celso no futebol não está boa. A gente
tem que ver que hoje, infelizmente, o Celso não é o Celso de antigamente, Só que é outra sem pessoa. É outra pessoa. Na verdade, é uma outra pessoa, passou alguns problemas pessoais, de saúde. Então, na verdade, essa antecipação prejudica porque a expectativa da antecipação da eleição, que foi em junho, de janeiro a junho, criou-se uma expectativa, vamos ter eleição, pressão para se fazer a eleição, Receber ponto que você tocou que é fundamental na expectativa e no Celso. Porque quando a torcida ela vota no Mário e no Celso, ela vota esperando o Celso de 2010, 2012. Que chegasse aqui, trouxesse Fred, Thiago Neves. Na verdade, quem trouxe isso foi o CNPJ da Unimed. Não foi o CPF do Celso. Mas aí que deixar bem aquela claro história isso. não que fica na visão do torcedor, é o Celso que quem traz. E na verdade nós sabíamos que existia um triunvirato e o Tenório saiu porque o Mário manteve o Celso. Por quê? Porque ele sabia que eleitoralmente para ele era bom. Tá certo. O Mário entrou ali para ganhar a eleição. Então, na verdade, ele tinha certeza que o Celso, do lado dele, renderia muito mais frutos, principalmente no eleitorado do sócio futebol, do que o próprio Ricardo Tenório. Então ele manteve o Celso ao lado. Palmas para ele. Isso aí é uma estratégia política. Está no jogo, faz parte do game. Só que o resultado da eleição veio e a gente está esperando agora acontecer as coisas que foram prometidas na campanha. Vou aqui reafirmar o que eu venho falando, converso sempre com o presidente Mário, porque na verdade com essa antecipação assume o presidente, mas o Conselho Deliberativo fica mantido até 30 de novembro. Desde o primeiro momento da eleição do presidente Mário, eu me coloquei à disposição para qualquer problema, não do Mário nem do Celso, qualquer problema do Fluminense que esteja ao meu alcance, para poder ter uma agenda positiva, proativa, para a evolução do clube, seja na área administrativa, seja em relações governamentais, seja no âmbito do externo, interno, federação, CBF. O que ele precisar contar comigo, ele pode contar. Tanto é que na nossa primeira reunião nós fizemos uma grande reforma administrativa do Conselho Diretor, onde o Conselho votou pela extinção de duas vice-presidências, a de futebol e a de marketing, onde a de futebol, todo o encargo do futebol ficou transferido para o vice-presidente, o Celso Barros, e a questão de comunicação e marketing ficou para ele, presidente. Que eu achei até interessante, tá, Douglas? Porque a comunicação na gestão do Abad era uma das coisas que mais se criticavam. A comunicação não se posicionava bem e acabava atingindo a imagem do Fluminense e principalmente do seu presidente. O Mário trazendo para ele tem agora, exatamente, está funcionando melhor. Vai melhorar, mas ainda tem algumas coisas para ajustar, mas está funcionando melhor. Mas essa questão do futebol, eu acho Você acha que impactou essa situação, essa mudança, apesar da parada, você acha que impactou de alguma maneira? Foi uma coisa... Pela antecipação? Você acha que teve alguma impactação? O Abad era o presidente, não tenho nada contra o presidente Abad, pelo contrário, acho que era uma pessoa boa. Eu só acho que ele não tinha mente de gestão. Ele era um cara mais retraído, era um cara que é exatamente o oposto do Mário. A gente espera o Mário aquele leão do tribunal, né? A gente espera a força de representação na federação, na CBF, que, repito, até agora eu não estou vendo. Isso era um ponto que eu ia te perguntar. Não estou vendo. Como que o Mário, na figura de presidente do Fluminense, pode cobrar da CBF a defesa da instituição que foi tanto com a promessa, uma das maiores promessas. Eu acho que ele, como um advogado experiente, eu acho que ele, um advogado experiente na área esportiva, eu acho que ele, a pessoa dele, não vai conseguir fazer isso. Ele tem que ter uma pessoa de força, de pressão na federação, na CBF. Por quê? Porque o Fluminense não está sendo respeitado. A gente vê coisas acontecendo, vários lances que a gente vê em jogo, o VAR é nem consultado.
O CSA foi absurdo. Contra o Ele Goiás. funciona. Contra o Goiás, a gente também teve isso. Então reclamava, o Goiás ainda era o presidente era o Haddad. Bom, mas agora quando entrar o Mário vai acabar isso. Então acabou. Não por culpa do presidente. Eu acho que ele como presidente, tem outras coisas para se preocupar. Ele não pode estar lá na federação, vendo sorteio de juiz, na CBF. Não, brigando. Eu acho que tem que nomear uma pessoa de peso nesses órgãos, uma pessoa que tenha nada contra. Marcelo Penha, meu amigo pessoal, conheço o Marcelo há mais de 30 anos. É um cara técnico, mas ele é o cara da caneta, digamos assim. Ele é o cara do bastidor, ele não pode ser o cara de frente para encarar, para tipo assim, cara, não vou meter a mão no Fluminense, entendeu? Tipo assim, não é para dizer assim, vocês não vão prejudicar mais o Fluminense. Tem que ter um cara assim, tem que ter um cara de pressão, um cara de punch, como é o presidente. O presidente é um cara guerreiro, mas ele como presidente, ele não tem a condição de fazer a presidência do clube, que tem inúmeros problemas, todos levam a assinatura dele, e ficar ao mesmo tempo na federação. Gente, a gente sabe que aquela cadeira ali pesa. Não é brincadeira. Ele foi advogado do clube, foi vice-presidente de futebol, mas ele está sentado na cadeira que pesa, é a cadeira que assina. Então eu acho que nesse ponto a antecipação era a voz corrente que o Abad não tinha mais condições de ser presidente do Fluminense. A torcida pedia a saída dele. Foram vários protestos das Laranjeiras. Foram mais protestos. Então, faltam 5 minutos para acabar o programa, a gente vai dar uma corrida aqui. Mas olha, a torcida pediu a saída do presidente Abad, teve vários problemas, reunião do conselho, o pessoal com bomba, não suportavam mais. Essa que é a verdade. Exatamente. Então, quer dizer, até pra gente... fez de alguma maneira, fez o que a torcida queria. Para a gente resumir, na verdade, a antecipação da eleição, na minha opinião, de muitas pessoas, não era o melhor momento para a retirada do Abad. Ele tinha 2 opções estatutárias. Uma, que não passou, que foi pedido de impeachment, e a outra que era renúncia. Ele optou por fazer uma reforma estatutária para aprovar uma antecipação da eleição, e aí a gente mudou todo o contexto eleitoral até 2022. Bom, eu acho que agora o Mário é o presidente. Então, como o Guilherme não vai defender aqui, eu acho que todos nós temos que nos unir. Com reservas. Porque até dia 30 de novembro eu sou presidente do conselho. Apesar de estar apoiando ele em todas as ações que eu acho que são boas para o Fluminense, eu estou alerta. Todos os passos dele estão sendo por mim vigiados. E, sendo necessário, convoco o Conselho Deliberativo para decidir qualquer coisa em favor do Fluminense. Repito, estou procurando, dentro da possibilidade, andar ao lado do presidente do Conselho Diretor, porque eu acho que nesse momento o Fluminense precisa de todos. Eu já me coloquei dessa forma para ele, tanto de forma pública como de forma privada. Mas o mundo que eu carrego de presidente do Conselho Deliberativo não me permite também fechar os olhos para alguma coisa que eu achar que esteja errada. Perfeito. Olha, eu vou ter um torcedor aqui que acompanha aqui nossa resenha, está falando bastante, o Sérgio Branco das Neves, né? O Mário entrou faz pouco tempo. Querer exigir do Mário uma gestão fast food é perigoso. Entendeu? Então, olha, Sérgio, todos nós, para você entender, todos nós estamos apoiando bastante o presidente Mário Bittencourt, né? Essa é uma realidade. O presidente Fernando César Leite está dando todo o apoio, né? Eu tenho visto isso ao presidente Mário. Todo mundo quer o sucesso dele, porque o sucesso do Mário é o sucesso do Fluminense, né? Só que a gente está passando um momento, não é que quer nada rápido, só que tudo bem, ele está há 3 meses, o cenário do Fluminense é muito difícil, né? Um cenário financeiro, o cenário de campo do Fluminense é muito difícil, né? Mas o presidente Mário, ele entrou dando uma esperança muito grande a muitos torcedores do Fluminense, por ter uma postura firme, né? Uma pessoa que sempre chegou junto com a imprensa, fala, e o tem feito, né? Toda semana está falando para a imprensa, eu fico até satisfeito quando eu vejo as declarações dele, mas o torcedor também, ele não quer ver o time nesse cenário, não precisa também
não vai ser campeão, tudo bem, mas o time não pode cair, né? Então, todo mundo confiando nele, confiando no trabalho dele, na defesa institucional, que sempre foi a esperança que as pessoas tinham do presidente Mário, né? Porque sempre foi firme, fala bem, defende bem as coisas que ele entende ser o mais correto, né? Passa de alguma maneira uma transparência dentro daquilo que pode ser falado. Acho que tem coisas que às vezes não pode ser falado por algum problema que possa trazer para o Fluminense, né? Então ninguém quer nada de flash, só que também, se ficar lento agora, cai. Se o Fluminense cair, ano que vem, o dinheiro, não tem dinheiro, fica devastado. O Fluminense corre o risco de não subir. O Fluminense corre o risco de não subir. Coisas que normalmente o clube grande, quando cai, sobe no ano seguinte. O Fluminense, como tem essa coisa de vanguarda, de conseguir coisas que às vezes ninguém consegue, de reerguer time, né? Isso eu estou falando de uma história, estou falando de gestão atual não. Então o Fluminense corre o risco de não subir ano que vem, se cair. Então o torcedor está preocupado. É normal isso. Então a gente espera muito dele, acredita muito dele na postura. Estamos esperando aí ele se pronunciar com esse momento que o Fluminense está passando. Foi, inclusive, aniversário do presidente Mário ontem. Eu já mandei uma mensagem de parabéns, reitero aqui, parabéns, presidente, pelo seu aniversário, que você realmente consiga trazer a tranquilidade para o torcedor do Fluminense. É o que todos nós queremos e esperamos de você, né? Então, só para deixar claro que o nosso amigo que falou, ninguém quer nada de flash, então todo mundo sabe que ele entrou 3 meses, um cenário devastador, que ele sabia também. Isso foi falado antes. Ele não entrou num lugar no mundo de ninguém, não. Ele entrou sabendo que é um clube que deve 700 milhões, está cheio de problema. Inclusive, né? Então ele está sabendo. Então, o que todo mundo estava achando? Que ele vinha com o coelho na cartola, que ele vinha com alguma coisa já ajeitada. Eu, particularmente, estou torcendo o tempo todo. O pessoal fala, pô, você não está falando nada. Eu estou esperando. Eu vou me dar um tempo até o final do ano para ver esse cenário, para ajustar isso aí. O torcedor também, às vezes, quer muito imediatismo, mas às vezes não tem condição de dar imediatismo. Então, às vezes, as decisões que são tomadas são erradas, são lentas e pode trazer uma tragédia para o Fluminense. Mas a gente espera que isso não aconteça. Estamos torcendo muito firme. Como eu disse, a torcida tem que estar junto. Eu sei que é difícil hoje falar, eu até falei com a torcida, eu fiz uma live no domingo após o jogo da rodada de domingo do Brasileiro, pedindo o apoio da torcida, falando disso. Ontem eu fiquei pensando assim, caramba, eu peço para a torcida ir para o estádio e tal, até foi um público legal, bacana, a torcida, né, abraçou o time mesmo depois da eliminação, e aí acontece aquilo. Qual é a moral que eu tenho para chegar e falar, não, cara, você tem que ir, vamos lá. Eu fico sem saber, Fernando. Só para detalhe complementar o que você falou, a questão que ele sabia do cenário, tanto ele quanto o Ricardo Tenório também, os dois, não estou dizendo que fosse qualquer mesma coisa seria a mesma coisa. Vou deixar aqui bem claro. E eles sabiam do estado por quê? Porque as contas do ano passado, de 2018, foram apresentadas e votadas antes da eleição. Então, todos tiveram acesso às contas do Fluminense antes da eleição. Poderia até desistir quem quisesse. Então, o cenário é esse. Mas eu acho, só para encerrar aqui minha participação, Alexandre, que eu acho que a representatividade do presidente Mário em relação ao seu aguerrimento é muito importante. E eu acho que esse momento que ele está vivendo, vai ser necessária uma intervenção dele dura no futebol. Dura. Que a gente hoje já viu notícias aqui nas redes sociais, de que já havia uma celeuma entre ele e o Celso, eu recebi um link, mas eu acho que ele tem que fazer uma intervenção dura no futebol. Dura. E eu acredito, como eu falei para ele, se existem pedras no caminho dele, Deus colocou ele lá porque sabe que ele tem capacidade para retirar. Então eu espero que ele tenha essa capacidade. Eu estou confiante. Que ele retire essas pedras para o Fluminense seguir em frente. Inclusive a vida dele, né? A vida dele. Então assim, a gente está tendo que acabar o programa, o nosso querido Tadayoshi Ioka, sempre presente, fazendo planejamento com dívidas de curtíssimo prazo, curto prazo, médio, longo prazo, e sem saber a real situação dessa dívida é muito complicado. É muito difícil. A situação é muito difícil, mas a gente está terminando o programa. Abordamos aí a eliminação contra o Corinthians, abordamos a derrota para o Avaí, Pedro, né, a venda do Pedro. E o braço do Aeta, como é que vai ficar? O braço do Aeta Só vai para ter uma passar gangrena ali. O
O Fluminense agora está a 6 pontos da zona de rebaixamento, com um jogo a menos, mas enfrenta Fortaleza fora, Palmeiras em São Paulo, Corinthians em Brasília, E Goiás, fora. Goiás em Goiânia. Aí volta para o Maracanã para enfrentar Santos e Grêmio. Então, gente, quero pedir desculpas para vocês mais uma vez de ter tido esse problema técnico, mas a gente quis fazer o programa do mesmo jeito. O Aeta está ali, o braço já está, a equipe está trazendo gelo para fazer um cuidado especial. Vem o massoterapeuta. Vai ver o massoterapeuta do nosso amigo Aeta, que está ali segurando o telefone há mais de uma hora. E a gente teve esse problema com o microfone, enfim, com o computador, e fizemos de forma diferente o programa hoje. Fernando Leite, seu boa noite para a torcida do Fluminense, as suas considerações finais. Obrigado pela sua participação, foi uma honra tê-lo aqui no programa da gente, tá? Para falar do Fluminense, esclarecer esse cenário todo político que aconteceu, né, que às vezes o torcedor não sabe. As suas considerações finais para o torcedor do Fluminense. Bom, Vilela, eu quero agradecer a vocês o convite e dizer aos torcedores do Fluminense que, apesar de ser presidente do Conselho Deliberativo, sou um tricolor que veio de 53 anos que assisti muitas glórias do Fluminense. Desde Rivelino, a máquina do 75, 76, o tricampeonato, Assis, o Austin, o gol de barriga. Tenho certeza que o Fluminense vai retomar os seus caminhos de glória. E desejo sorte, repito, ao presidente Mário Bittencourt. Nós temos ele como presidente até 2022. E que o torcedor tricolor fique tranquilo, que estaremos lá sempre em apoio ao presidente, mas também, quero deixar bem claro, vigilante em prol do Fluminense. Muito boa noite a todos. Obrigado, Fernando. Douglas, suas considerações finais, o torcedor do Fluminense que hoje está doído, depois de uma eliminação e uma derrota que ninguém até agora engoliu. Torcedor, como o Vilela falou, é complicado, muito difícil da gente chegar aqui e pedir para você continuar indo ao Maracanã. Mas agora, como a gente falou, são 4 jogos fora. Acho que a nossa torcida tem que se manter unida nesse momento e esperar um bom resultado nesses 4 jogos, que o Fluminense consiga bons resultados e na volta contra o Santos, se não me engano, no dia 26, que a gente possa estar lá, apoiando o nosso time. Porque também ir para vaiar jogador com 5 minutos de jogo também não adianta, não é esse o caminho. Então que a gente possa torcer nesses jogos fora e quando voltar que a gente vá com o intuito de apoiar. E nós, os jogadores, se a gente acha que os jogadores não têm condições, que nós possamos ir ao Maracanã e tirar o Fluminense dessa situação. É o único jeito. Não tem outro escapatório. Os caras que estão lá, os caras que vão ter que ter o nosso apoio. Gente, agradecer a participação de vocês, obrigado. Obrigado pela paciência aqui do nosso cenário hoje, que foi um pouco diferente, tá? Presidente Mário, estamos torcendo muito para que tudo isso passe logo e a gente encontre o nosso caminho e saia desse cenário e quem sabe aí consiga uma classificação para a Sul-Americana, né? Essa é a esperança do torcedor do Fluminense. Vamos pensar positivo, vem falar com os torcedores, vem fazer os seus pronunciamentos que a torcida gosta, né? E vamos tentar reverter esse quadro. A gente está apoiando sábado, estou chegando em Fortaleza às 11h30, vamos fazer live com a torcida do pessoal do Piauí, da Guerreiros Tricolores. Vamos para o estádio, vamos lá, vai ser uma loucura, porque provavelmente Fortaleza vai estar com o estádio lotado, que estão vindo de Vitória, já foi lotado contra o Goiás, deve estar lotado contra a gente. Promessa mais de 50 mil. Vamos tentar trazer esse resultado para levantar, né, a nossa autoestima. O torcedor está cabisbaixo, mas a gente não pode, né, esmorecer. Antes de encerrar, promessa de mais de 50 mil, jogo contra o Fortaleza, estreia do Mano contra o Fluminense na terça-feira. A estreia do Mano, é isso aí. Também estarei lá, quer dizer, eu não sei, não sei se a gente vai fazer o programa segunda ou se vai fazer terça aqui, enfim, não sabe, mas eu vou estar lá, se o programa realmente for terça-feira, semana que vem, eu vou estar em São Paulo, fazendo a live Fluminense e Palmeiras, né, lá na Arena do Palmeiras, também sempre naquela esperança. Uma boa noite a todos, muito obrigado a participação de vocês. Um abraço.